Hoje daremos sequência ao estudo do livro de Mateus, fazendo algumas aplicações aí do texto. E o texto de hoje fala a respeito do nascimento de Jesus. Se você não acompanhou o primeiro e o segundo vídeo a respeito desse estudo, o primeiro é sobre a introdução do livro de Mateus, quem foi Mateus e a respeito do livro, e o segundo foi sobre a genealogia de Jesus. Hoje daremos sequência falando sobre o nascimento de Jesus, fazendo algumas aplicações do texto. Como o texto é pequeno, Mateus capítulo 1, versículo 18 até o 24, aliás, até o 25, eu vou ler então esse texto, porque é pequeno, e depois fazendo aí, tendo alguns pontos, falando sobre alguns pontos importantes desse texto. Versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo: estando Maria, sua mãe, desposada de José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Mas, enquanto pensava nessas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho e chamará seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles chamarão o seu nome Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Então José, sendo levantado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e tomou para ele a sua esposa. E não a conheceu até que ela gerou seu filho primogênito e chamou o seu nome Jesus. Bem, número 1, o primeiro tópico que eu quero falar aqui, fazendo a primeira aplicação do texto, é que Deus só usou José para criar Jesus porque ele era um homem justo e íntegro. Deus só usou José para criar Jesus porque ele era um homem justo e íntegro, como diz o versículo 19. Então José, seu marido, sendo um homem justo. Primeira coisa que eu quero falar aí é que está aqui a importância de ser um homem ou uma mulher aí, de Deus, um homem reto, um homem íntegro, um homem aí justo, que anda conforme a palavra e obediente a Deus e a liderança. Uma pessoa grande importância, sermos alguém obedientes à nossa liderança, ao nosso pastor e principalmente a Deus, a sua palavra. Ser um homem íntegro e obediente. Deus só confia grandes responsabilidades a quem é íntimo dele. Deus, então, ele só confia aí grandes responsabilidades, ele só confiou essa enorme responsabilidade que foi cuidar de Jesus, ser aí o pai de criação de Jesus. Deus, ele só confiou isso a José porque ele era um homem íntegro. Os outros ele até usa. As outras pessoas aí que não são íntimos de Deus, Deus usa também, mas não como alguém íntegro. Porque alguém íntegro, alguém reto, alguém que dá bom testemunho, alguém que é íntimo de Deus, Deus sempre usará mais, porque quem busca mais é que recebe mais. Quem busca, recebe. Quem bate, a porta se abre. Então, é uma grande verdade que, nesse ponto 1 que eu quero falar e aplicar aqui, é que Deus ele só usou José para criar Jesus, ou seja, Deus só depositou em José uma responsabilidade desse tamanho porque ele era um homem íntegro e era um homem reto. Por isso a importância de sermos também alguém íntegro e alguém reto na presença do Senhor, porque ele certamente confiará a nós também grandes responsabilidades. E óbvio que quando a gente fala de grandes responsabilidades vindo da parte de Deus, nós podemos imaginar também grandes coisas boas vindo a nosso respeito. Grandes coisas boas Deus fará por nós também, porque a quem é muito dado é muito cobrado, é verdade, como a palavra diz, mas também recebe muito da parte do Senhor também, quem cumpre com essas responsabilidades. O ponto 2 que eu quero falar aqui é que a atitude de José mostrou que homens de Deus também pensam em desistir.
A atitude que ele teve no primeiro momento também mostra que homens de Deus também pensam, homens de Deus também pensam em retroceder. Homens íntegros, reto, íntimo de Deus, também têm os seus momentos de dúvida. E foi isso que José teve seu momento de dúvida também. Apesar de José ser um homem de Deus, ele pensou em retroceder no plano de casar com Maria, mostrando que não existe super-homem nem super-mulher, mas decidiu ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e enfrentar o que para ele seria um obstáculo. Então, como a própria palavra diz, que ele pensava em desistir, ele pensava então em ir embora e deixar Maria no silêncio, no sigilo, para que ninguém aí descubra nada, para que ninguém também fosse falar a respeito de Maria, fosse falar que Maria era o que ela realmente não era. Então, a atitude de José mostrou que homens de Deus também pensam em desistir, mas homem íntegro, reto e íntimo de Deus, apesar dele pensar em desistir, ele escuta a voz do Espírito Santo, a sua própria palavra, não precisa que profeta nenhum venha dizer para ele que Deus é com ele, que Deus é conosco e ele nos ajudará a vencer qualquer obstáculo. E é uma verdade que nós temos muitos obstáculos, mas Deus nos ajuda, Jesus nos ajuda a vencer e a passar por cima de todos eles. Jesus mesmo que disse que no mundo nós teríamos aflições, mas para a gente ter bom ânimo. Quando ele diz, tem bom ânimo porque eu venci o mundo, anima-te, confia em mim porque vocês também vencerão. Então, ficamos aí alerta que homens de Deus também pensam em retroceder, não retrocede porque confia na obra do Senhor. O terceiro ponto que eu quero dizer é que José, ele assumiu a responsabilidade. Ele então ouviu a voz do Espírito Santo, ficou com Maria e assumiu a responsabilidade, porque o texto diz que Deus ele então passa a responsabilidade para José também, para não só criar, mas dar o nome ao menino e criá-lo também, e ele assumiu essa responsabilidade. O anjo passou a responsabilidade de colocar o nome a Jesus e de criá-lo com Maria. Então foi isso que José fez, ele assumiu a responsabilidade. E nós também, como servos do Senhor, precisamos assumir a responsabilidade, nos posicionar como servos de Deus, acatar aquilo que Deus tem para nós. Às vezes Deus não tem para nós no íntimo, no secreto, e nem específico, mas é o que Deus tem para nós como igreja, o que é ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Ou seja, nós temos uma responsabilidade e depois que cumprirmos essa responsabilidade, não cabe mais a nós o restante das coisas ou as consequências, mas a Deus. Mas nós precisamos assumir a nossa responsabilidade como verdadeiros servos do Senhor. O número 4, a quarta aplicação que quero fazer aqui, é que Deus ele cumpre o que ele promete. Como ele próprio disse, que tudo isso aconteceu para que se pudesse cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles chamarão o seu nome Emanuel. Versículo 22 e 23. Deus então cumpre o que ele fala com o profeta, que é o profeta Isaías. Isaías, capítulo 7, versículo 14, é onde tem essa palavra que diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Aí Isaías, capítulo 7, versículo 14, o texto está mostrando que Deus ele cumpre o que ele promete. Às vezes nós queremos que esse cumprimento seja na hora que a gente quer. Às vezes nós não temos paciência para esperar o cumprir de Deus. Mas Deus ele cumpre, não no nosso tempo, no tempo dele. E ele não tarda, muito pelo contrário. Ele faz tudo no seu tempo, tudo no seu devido tempo aí. Deus ele age de forma correta e ele não precisa que nós adiantamos o processo. Porque o processo é ele quem conhece, é ele que sabe, os caminhos dele são maiores que os nossos, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O que cabe a nós é confiar e esperar que as promessas se cumpram. Isso que nós devemos fazer como servos. Quinta e última
aplicação que eu quero fazer dentro desse texto a respeito do nascimento de Jesus é que José se casou com Maria, mas não se deitou com ela, ou seja, ele respeitou Maria, ele respeitou o momento. E voltando a falar de processo, Deus ele faz tudo no seu processo, tudo no seu tempo, cabe a nós esperar. Foi o que José fez. José esperou o processo, esperou tudo acontecer e aí depois só que ele se deitou com Maria. José esperou Jesus nascer para depois ter atos sexuais. Aqui está se dizendo de atos sexuais, que é se deitar. E Maria concebeu de José filhos e filhas, ou seja, de José Maria concebeu filhos e filhas. Do Espírito Santo ela concebeu aí Jesus Cristo. É um texto interessante e um texto de Marcos, capítulo 6, versículo 3, diz pra gente uma coisa interessante. Não é este o carpinteiro, as pessoas lá falando nesse texto, não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão, e não está aqui conosco suas irmãs? Então nós vemos aqui que Maria teve sim filhos e filhas com José depois de Jesus. Jesus foi o primogênito de Maria, mas ela depois disso teve outros filhos aí com José. Então esse foi o estudo do nascimento de Jesus, algumas aplicações. Comente aí embaixo o que você achou, comente aí embaixo também a visão que você tem, as aplicações que você tem também nesse texto. Não esquece de curtir, de compartilhar para alguém e que Jesus em Cristo vos abençoe. Eu te espero aí nos próximos estudos sobre o livro de Mateus.